No coração de Lisboa, sob o sol implacável de um verão que parecia eternizar as sombras internas, João acordou com o som de um telefone tocando insistentemente. Ele piscou os olhos, confuso, e atendeu. A voz do outro lado era fria e calculada. João, o casamento é amanhã. Não há volta atrás. Seu coração parou. Ele havia aceitado o acordo como uma piada, uma forma de escapar das dívidas da família, mas agora, com Miguel ao seu lado na cama, adormecido e inocente, a realidade o atingiu como um soco. Como ele poderia casar com uma mulher que mal conhecia, fingindo uma vida heterossexual, enquanto seu verdadeiro amor jazia ali, vulnerável? João se levantou devagar, o quarto pequeno no bairro alto girando ao seu redor. Ele e Miguel se conheceram há 2 anos, em uma festa universitária na Universidade de Lisboa. Miguel, com seus olhos castanhos profundos e sorriso fácil, era estudante de arquitetura, vindo de uma família liberal do Porto. João, por outro lado, era de uma linhagem conservadora de Évora, onde tradições católicas e expectativas sociais sufocavam qualquer desvio da norma. Seu pai, um empresário falido, havia arranjado esse casamento conveniente com a filha de um bilionário lisboeta, prometendo salvação financeira em troca de uma fachada perfeita. Enquanto preparava o café, João relembrava a noite anterior. Miguel havia confessado seus medos. João, eu sinto que você está se afastando. É por causa da pressão da família. Ele negou, mas a mentira pesava como chumbo. Agora, com o casamento iminente, ele precisava decidir. Ligou para o pai, a voz tremendo. Pai, eu não posso fazer isso. Eu amo outra pessoa. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor, seguido por uma risada amarga. Ama. Isso é bobagem de jovem. Pense na sua mãe, nas dívidas. Você vai destruir tudo por uma ilusão. O dia passou em um turbilhão. João encontrou Miguel no Chiado, onde os turistas passeavam alheios aos dramas pessoais. Preciso te contar algo, disse João, puxando-o para um café escondido. As palavras saíram aos tropeços, o acordo, o casamento falso, a chantagem emocional da família. Miguel ouviu, o rosto empalidecendo. Você ia me trair assim? Fingir uma vida inteira. Lágrimas brotaram nos olhos de Miguel, e ele se levantou abruptamente. Eu pensei que éramos reais, João. Mas você escolheu o dinheiro sobre nós. João tentou segurá-lo, mas Miguel fugiu pelas ruas íngremes. Sozinho, João caminhou até o Tejo, onde o rio refletia sua confusão. Ele se lembrava das noites em que Miguel o ajudava a estudar, das viagens secretas a Sintra, onde podiam ser eles mesmos longe dos olhares julgadores. Mas a sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava vestígios de preconceito, especialmente em famílias tradicionais. Seu pai o havia alertado: ser gay. Isso é para os fracos. Um homem de verdade constrói uma família de verdade. À noite, João recebeu uma mensagem do bilionário, pai da noiva: encontro no hotel às 20 horas. Discutiremos os termos finais. Ele foi, o coração apertado. O homem, o magnata do vinho do Douro, o recebeu com um sorriso predatório. João, você é perfeito para minha filha. Ela precisa de estabilidade, e você de dinheiro. João engoliu em seco. E se eu recusar? O bilionário riu. Então sua família perde tudo. Pense bem. De volta ao apartamento, João encontrou Miguel embalando suas coisas. Eu vou embora, disse Miguel, a voz quebrada. Não aguento mais essa duplicidade. João implorou: me dá tempo. Eu vou resolver. Mas Miguel saiu, deixando um vazio palpável. Aquela noite, João não dormiu, debatendo internamente, amor ou dever. A escolha parecia impossível, cada caminho levando a uma perda irreparável. No dia seguinte, o casamento se aproximava. João vestiu o terno, sentindo-se como um prisioneiro. Sua mãe ligou, animada: filho, isso é o melhor para todos. Mas em seu peito, a imagem de Miguel queimava. Ele precisava confrontar o pai. Dirigiu até Évora, a estrada serpenteante pelas planícies alentejanas. Ao chegar, encontrou o pai no vinhedo familiar, agora à beira da falência. Pai, eu sou gay. Eu amo Miguel. O pai parou, o rosto endurecendo.
Isso é uma fase. Casar com Ana vai curar você. A discussão escalou. Você não entende. É quem eu sou, gritou João. O pai rebateu, e eu? Perdi tudo por você. Agora você me abandona. Lágrimas rolaram. João saiu, mas a semente da dúvida foi plantada. De volta a Lisboa, ele encontrou Ana, a noiva, em um restaurante chique. Ela era bonita, inteligente, mas indiferente. Eu sei que é arranjado, disse ela. Mas podemos ser amigos. João confessou, eu amo o outro. Ana sorriu tristemente. Então por que estamos fazendo isso? A noite caiu, e João procurou Miguel. Encontrou-o em um bar gay no Príncipe Real, bebendo sozinho. Miguel, eu cancelei. Mentira. Não, mas ele queria acreditar. Miguel olhou para ele, ferido. Prove. Eles conversaram horas, desenterrando mágoas. Miguel revelou sua própria luta, minha família me aceita, mas ver você se esconder me dói. João prometeu mudança, mas o telefone tocou, o bilionário. Nada será cancelado. O sussurro do bilionário ecoou na mente de João como uma sentença de morte. Ele desligou o telefone, olhando para Miguel com olhos desesperados. Ele não vai deixar. É uma armadilha. Miguel se levantou, furioso. Então lute. Ou você é covarde. As palavras cortaram fundo. João saiu do bar, as ruas de Lisboa pulsando com vida noturna, contrastando com seu caos interno. Ele precisava de um plano, mas a pressão familiar o sufocava. No dia do casamento, a igreja de São Roque estava lotada com convidados da elite portuguesa. João, no altar, suava frio. Ana chegava, radiante em seu vestido branco. Mas seus pensamentos estavam em Miguel, que ele havia convidado em um impulso de rebelião. Miguel sentou-se no fundo, olhos fixos nele. O padre começou a cerimônia, as palavras ecoando como marteladas. João, você aceita Ana como esposa? O silêncio caiu. João olhou para o pai, que assentia ansiosamente, para a mãe, lágrimas nos olhos, e para o bilionário, com um sorriso satisfeito. Então, para Miguel. Não, disse João, a voz firme. Um murmurinho se espalhou. Eu não posso. Eu amo outro homem. O caos irrompeu. O pai se levantou, vermelho de raiva. Seu idiota! A mãe desmaiou. Ana, chocada, mas aliviada, fugiu. João correu para fora, o sol ofuscante. Miguel o seguiu. Você fez isso? João assentiu, trêmulo. Sim, por nós. Eles se abraçaram, mas a vitória era amarga. O bilionário os interceptou. Você acha que acaba assim? Eu destruirei sua família. A ameaça pairava. De volta ao apartamento, João e Miguel discutiram o futuro. Precisamos nos mudar, sugeriu Miguel. Para o Porto, onde minha família pode ajudar. Mas o pai de João ligou, você nos arruinou. Nunca mais volte. A dor era lancinante. João chorou, questionando sua escolha. E se eu errei? Miguel o consolou, não. Você escolheu a verdade. Dias se passaram em tensão. João perdeu o emprego, vítima de fofocas. A sociedade lisboeta, apesar de tolerante na superfície, sussurrava julgamentos. Amigos se afastaram, familiares o ignoraram. Miguel o apoiava, mas rachaduras apareciam. Você se arrepende? Perguntou Miguel uma noite, no terraço com vista para o castelo de São Jorge. João hesitou. Às vezes. Isso feriu Miguel. Então talvez não sejamos fortes o suficiente. Uma briga explodiu, palavras duras trocadas. Miguel saiu, batendo a porta. João, sozinho, refletiu sobre as camadas de preconceito, não só externo, mas internalizado. Ele havia sido educado para odiar sua própria essência. Semanas depois, uma carta chegou, o bilionário processando a família de João por quebra de contrato. O pânico instalou-se. João viajou para Évora, confrontando o pai novamente.
Pai, me ajuda a entender. O pai, envelhecido pela preocupação, confessou: eu temi por você. A sociedade nos destrói. Pela primeira vez, uma rachadura na armadura. Mas eu te amo, filho. Lágrimas selaram uma trégua frágil. De volta, João encontrou Miguel com outro homem em um café. Ciúme o consumiu. Quem é ele? Miguel explicou: um amigo. Você me deixou duvidar. A confiança abalada levou a mais discussões. João se sentia traído, mesmo sem razão. Você me abandonou quando eu precisei. Miguel rebateu: eu esperei por você anos. A tensão culminou em uma viagem a Cascais. Na praia, sob o sol poente, eles confrontaram verdades. Eu sacrifiquei tudo por você, disse João. E eu? Vivi na sombra do seu segredo, respondeu Miguel. Uma reconciliação tênue surgiu, mas o dano estava feito. João percebeu que amor exigia mais que paixão, coragem contínua. O bilionário intensificou a pressão, oferecendo um acordo: volta ao casamento, ou perca tudo. João recusou, mas o custo era alto. Sua mãe adoeceu de estresse. Culpa o devorava. Talvez eu deva ceder, confidenciou a Miguel. Não. Isso nos destruiria. O dilema moral pesava: família versus amor próprio. Com a saúde da mãe deteriorando, João enfrentou uma encruzilhada ética. Ele visitou o hospital em Évora, segurando a mão dela. Filho, porque, sussurrou ela. Porque eu preciso ser honesto. Ela chorou, mas a sociedade. João a interrompeu: a sociedade muda, mãe. Eu não. O pai, ao lado, permaneceu silencioso, um sinal de mudança relutante. De volta a Lisboa, Miguel propôs terapia. Precisamos de ajuda para lidar com isso. Eles começaram sessões com um psicólogo especializado em questões LGBT na comunidade portuguesa. As conversas desenterraram traumas: João internalizado a homofobia, Miguel medo de abandono. Eu me sinto culpado por sua dor, admitiu João. O terapeuta questionou: mas é sua responsabilidade carregar o mundo. Enquanto isso, o processo do bilionário avançava. João contratou um advogado, usando economias escassas. É chantagem, argumentou o advogado. Mas provas eram fracas. Ana, surpreendentemente, testemunhou a favor: foi forçado. Eu também não queria. Sua coragem inspirou João. Obrigado, disse ele. Ana sorriu: seja feliz. A notícia se espalhou pela mídia social, expondo o escândalo. Hashtags como Amor Sem Fronteiras viralizaram, dividindo opiniões. Alguns apoiavam, outros condenavam: traição à tradição. João leu comentários: o ódio ferindo. Miguel o protegeu: ignore. Somos mais fortes. Mas uma traição veio de dentro. Um primo de João, invejoso, vazou detalhes íntimos para a imprensa. João's vida dupla exposta, manchetes gritavam. Miguel, furioso, confrontou João: sua família nos traiu. João defendeu: nem todos. A briga escalou, Miguel saindo novamente. Sozinho, João questionou: vale a pena? Ele procurou refúgio em um grupo de apoio LGBT no Arco do Triunfo. Histórias semelhantes o confortaram: pais rejeitadores, amores perdidos. Um homem mais velho compartilhou: eu me escondi por 30 anos. Não faça isso. Inspirado, João escreveu uma carta aberta no jornal público, expondo sua jornada. Eu escolhi o amor, apesar do custo. A resposta foi mista. Seu pai ligou: li sua carta. Talvez eu esteja errado. Um passo para a reconciliação. Mas o bilionário retaliou, comprando dívidas da família. Agora você me deve, ameaçou. João, desesperado, considerou ceder. Talvez um acordo falso, pensou. Miguel retornou, reconciliando. Não ceda. Juntos, eles planejaram uma contraofensiva: expor a corrupção do bilionário. Pesquisando, descobriram irregularidades fiscais. Vamos à polícia, decidiu Miguel. O risco era alto: retaliação. A tensão montou durante uma manifestação perida em Lisboa.
João falou no palco, pelo direito de amar. A multidão aplaudiu, mas espiões do bilionário observavam. À noite, um ataque, vândalos quebraram janelas do apartamento. Medo os consumiu. Isso é demais, chorou Miguel. João confrontou o bilionário em seu escritório no Marquês de Pombal. Pare com isso. O homem riu, você começou. Mas João gravou, admite a chantagem. Surpreendido, o bilionário hesitou. Tudo por minha filha. Uma vulnerabilidade revelada. De volta, João e Miguel debateram moralidade, é certo expor ele. Miguel, sim, pela justiça. Mas João duvidava, e se destruir famílias? O conflito interno intensificou. A decisão de expor o bilionário pesava como uma espada de Damocles. João enviou a gravação anonimamente à imprensa. Dias depois, escândalo explodiu, magnata do vinho acusado de chantagem. O bilionário negou, mas investigações começaram. João se sentiu vitorioso, mas culpado. E se inocente? Questionou Miguel. Não é. A família de João sofreu, credores batendo à porta. A mãe melhorou, mas frágil. Filho, você lutou bem, disse ela. O pai, relutante, admitiu, estou orgulhoso. Reconciliação lenta curava feridas. Miguel e João fortaleceram o laço, planejando futuro. Casemos nós, sugeriu Miguel. João sorriu, sim, mas primeiro, estabilidade. Eles se mudaram para o Porto, onde a família de Miguel os acolheu. A cidade, com sua arquitetura ribeirinha, simbolizava renascimento. Mas sombras persistiam. Um ex-amigo de João, homofóbico, o confrontou em uma rua. Você nos envergonha. Uma briga física irrompeu, João ferido. Miguel o socorreu, isso acaba quando? Hospitalizado, João refletiu sobre o preço da autenticidade. A terapia continuou, explorando danos. Você sacrificou muito, disse o terapeuta. João, mas ganhei liberdade. Miguel revelou inseguranças, temo perdê-lo para a pressão. Honestidade os uniu. O julgamento do bilionário aproximava-se. João testemunhou, ele me forçou. Cruz Examination foi brutal, você mentiu para todos. João admitiu, sim, por medo. O júri simpatizou. O bilionário foi condenado a multa, reputação arruinada. Vitória amarga. Ana visitou, obrigada por libertar-nos. Ela revelou, eu também sou gay. Surpresa uniu-os em amizade. Mas uma reviravolta, Miguel recebeu oferta de emprego em Berlim. É uma chance, disse. João temeu separação. Vá, mas volte. Miguel, venha comigo. Dilema, deixar Portugal, família reconquistada. Eles discutiram no Douro, vinhedos ao redor. Eu reconstruí aqui, disse João. Miguel, mas o mundo é maior. Ciúme surgiu, é por outro. Miguel negou, ferido. A separação temporária testou-os. Miguel partiu, chamadas diárias. João sentiu solidão, questionando lealdade. Rumores, Miguel visto com alguém. Traição. Confrontou, é verdade. Miguel, não. Confie. João viajou a Berlim, surpreendendo. Encontrou Miguel sozinho. Reconciliação apaixonada. Fique, pediu Miguel. João, mas minha família. Escolha dolorosa. De volta, o pai adoeceu. Volte para Évora, implorou a mãe. João dividiu, amor ou dever filial. Com o pai hospitalizado, João retornou a Évora. Filho, perdoe-me, sussurrou o pai. Eu temi o desconhecido. João, eu perdoo. Momentos finais uniram família. O pai faleceu, deixando legado de reflexão. Enterro reuniu parentes. Sussurros sobre a orientação de João, mas apoio cresceu. Uma tia, seja feliz. Mudança societal lenta, mas palpável. Miguel voou de Berlim. Estou aqui. Seu apoio consolou.
Juntos, gerenciaram a herança, vinhedo salvo por investimento sábio. Mas distância esticava o relacionamento. Chamadas viraram discussões. Você prioriza a família sobre mim, acusou Miguel. João, não é escolha. João visitou Berlim novamente. Cidade vibrante contrastava com Portugal conservador. Aqui, podemos ser livres, disse Miguel. João sentiu tentação, mas raízes o puxavam. Uma traição real. João descobriu mensagens de Miguel com um colega. Só flerte, justificou Miguel. Dor lancinante. Você me traiu, gritou João. Miguel chorou, foi solidão. Separação. João voltou sozinho, coração partido. Amigos aconselharam, tempo cura. Mas dor persistia. Meses passaram. João revitalizou Vinhedo, tornando-o sustentável. Sucesso o empoderou. Encontrou novo grupo LGBT em Lisboa, compartilhando histórias. Miguel ligou, sinto falta. João, você me machucou. Reconciliação. Venha para Portugal. Miguel retornou. Encontro tenso no Tejo. Errei, admitiu Miguel. João, eu também escondi medos. Perdão gradual. Eles reconstruíram, casando em cerimônia íntima no Porto. Famílias presentes, símbolo de aceitação. Mas sociedade testava, discriminação no trabalho. João lutou, tornando-se ativista. Vida estabilizou, mas reflexões perduravam, custos de autenticidade. Anos após o turbilhão, João e Miguel viviam no Porto, Vinhedo florescendo como metáfora da resiliência. Mas ecos de passado assombravam. João, agora ativista, falava em conferências sobre direitos LGBT em Portugal. O amor vence, mas a custo alto, dizia. Uma crise final, a adoção. Queriam família, mas burocracia e preconceito obstruíam. Somos aptos, questionavam. Família de João apoiava, mas sociedade dividida. Durante o processo, um escândalo, ex-bilionário, agora falido, culpava João publicamente. Ele destruiu minha vida. Mídia reviveu drama. João defendeu, eu escolhi verdade. Miguel e João enfrentaram juntos. Valeu? Perguntou Miguel uma noite, no Ribeira. João, sim, apesar de tudo. Criança adotada trouxe alegria, mas desafios, bullying na escola. Porque dois pais. João explicava, amor é amor. Reflexão final, escolhas moldam destinos, com preços pagos. É certo sacrificar laços familiares pela autenticidade pessoal, ou o dever coletivo deve prevalecer?